Aloha, galera! Salve, salve! Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao podcast Surf 360. Está no ar mais um episódio para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, no Spotify, que já se inscreveu nos nossos canais, ativou o sininho para receber as nossas notificações, não perder nada do nosso conteúdo aqui, seja no YouTube, no Instagram, no Spotify e no Instagram, o pessoal que nos segue no @surf360 _. Então sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao podcast Surf 360, eu, Maurício Ferreira, na companhia do Thiago Blum, para receber mais um grande convidado por aqui para o nosso bate-papo. Tudo bem, Blum? Tudo bem, verdade, Mal. Mais um grande convidado aqui no nosso podcast, no nosso canal. E nós vamos fazer uma conexão direta com o palco do início do Circuito Mundial de Surf. Bora! Né? Vamos para o Havaí. Lá está o Gessé Mendes, que hoje é também comentarista e está com a gente. Valeu, Gessé, de participar com a gente aqui, aceitar nosso convite, e vai ser muito legal um papo contigo aí. Obrigado. Não, obrigado valeu pela oportunidade e vamos nessa, vamos bater esse papo aí que vai ser bem legal. Boa, o Gessé Mendes está aqui com a gente então para conversar bastante, falar muito, claro, de circuito mundial, de tudo mais, de carreira, desafios. E eu queria começar, né, Gessé, tocando no assunto com você, circuito mundial, porque não vou perguntar se o Havaí já está respirando surf, porque isso acontece durante os 365 dias do ano, mas já pensando nessa temporada de 2024, né, esse desafio que vem pela frente, Hawaii já está passando a respirar um pouco mais esse circuito mundial, toda essa expectativa pela temporada de 2024 da WSL? Com certeza, o Hawaii respira surf independente, né, do circuito mundial acontecendo ou não. A quantidade de pessoas que surfam aqui, você percebe em dias bons de onda. Todo mundo que normalmente trabalha em trabalho normal do dia a dia, tá tudo na água, então é um lugar que respira surf, e com a WSL chegando aí com as primeiras etapas do circuito mundial, aumenta ainda mais, né, porque atrai mais gente de fora, atrai mais surfistas, fotógrafos. Então aqui, como sempre foi a meca do surf, continua sendo, e quando o circuito está aqui, é o lugar que todo surfista profissional devia estar, pelo menos. E é o lugar onde você escolheu para morar, definitivamente? Sim, eu acho que não só aqui Brasil também, eu amo o Brasil, gosto muito de morar lá, tem aquele aconchego, calor do brasileiro, né, aquela boa vibe que o brasileiro tem. Então, nos dois, acho que a gente passa um tempo aqui durante... funciona muito bem, né? Porque o inverno daqui é o verão no Brasil, então, e vice-versa. Então, quando tem onda aqui, não tem onda no Brasil. Quando tem onda no Brasil, não tem onda aqui. Então, pra gente que é surfista e sempre tá procurando as melhores ondas, funciona bem. Gessé, pelo que você tem visto, a gente começou esse papo falando de Havaí, onde você tá, onde você conhece muito bem. Esse ano tem tido muito acidente, né? Em pipeline, principalmente. Você acha que existe algum motivo especial para isso que está acontecendo? Ou é uma coisa corriqueira que de repente aconteceu mais repetidamente por acaso, vamos dizer assim? Olha, eu vou te falar a verdade, eu acho que tem mais... Eu acho que o que acontece? Eu acho que tem mais gente surfando, isso é óbvio. Mais crianças surfando, mais mulher surfando, então o crowd realmente aumentou, então deixa o clima mais tenso dentro da água, fica mais complicado, menos onda, então a galera fica um pouco mais afobada, isso deve ter ajudado. Mas fora isso, acho que é a mídia social você acaba vendo tudo que está acontecendo de ruim no mundo inteiro, mais do que o normal. Então essas coisas vêm acontecendo faz tempo, já sempre tem lesão em pipeline, que a gente não ficava sabendo, ou ficava sabendo menos, porque a informação hoje chega muito rápida, né? Antigamente, talvez você ia ver uma grave lesão, talvez numa revista. Hoje em dia, acontecem... todas as lesões que acontecem em pipeline, obviamente, são graves. Tá no próximo momento ali já no Instagram, então você acaba percebendo muito mais. Mas eu acho que, assim, talvez tenha um pouco a mais, porque tem mais gente surfando, mas, por outro lado, eu acho que é mais pela mídia social mesmo, e sempre aconteceu muitas lesões desde que eu venho aqui para o Hawaii. Tô com 31 agora, a primeira vez que eu vim em 11, então fazem 20 anos. Eu sempre lembro de terem muitas lesões durante a temporada que eu passava aqui, né? E quando tem muito crowd, como acontece agora no inverno, esse período, esses últimos meses do ano e no começo do ano, onde que você prefere
surfar? Onde que é um lugar mais, vamos dizer, confortável, tranquilo para você surfar, porque você gosta? É difícil, né? Porque Pipeline é a melhor onda, sem dúvida. É a onda que todo mundo almeja, principalmente eu, o Footer. Foi uma das ondas no mundo que eu mais coloquei tempo, sem dúvida. Acho que tirando o tombo, né? Que eu cresci surfando no tombo, deve ter sido a onda que eu mais surfei na minha vida. Sem dúvida. Muito tempo passado lá. Ficando lá na frente, né, na casa da Quicksilver, quando eu era mais novo, por 8 anos seguidos, 8 temporadas seguidas. Então, é um lugar especial. Mas hoje em dia eu tô assim, tirando um pouco o pé do acelerador, até porque é muito risco, né, muito perigoso. E eu não tô mais naquela pilha de que ficar colocando aquele tempo e aquele estresse, que é o crowd muito chato ali, né? Muita gente querendo, assim, mostrar, né, pro que veio, fazer a carreira, fazer o nome. Então, eu tento surfar umas outras ondas alternativas, que quando o pipe tá bom, elas também estão boas com menos crowd. Raleigh é uma delas. Acho que é uma onda que você consegue num dia grande, assim, num dia que a condição de pipe tá boa, lá também provavelmente deve estar bom e vai ter bem menos gente. Então, é uma onda que eu gosto de surfar. Gessé, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais dessa sua decisão também de, por um momento, né, momentaneamente se afastar um pouco mais das competições, curtir um momento mais pessoal, né, mais família mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas até aproveitando já que a gente está no assunto do Hawaii, de Pipeline também, dá aquele gostinho de saudade quando a gente lembra do Gessé representando também a seleção brasileira no circuito mundial, disputando as competições em Pipeline. Esse período que você decidiu agora se ausentar um pouco das competições, olhar para a vida pessoal um pouco mais, mas olhando com essa proximidade também de Pipeline agora, os melhores do mundo viajando para o Hawaii para as 2 primeiras etapas do calendário. Aquele lado competidor do Gessé, de quem já vivenciou isso, quem viveu isso por muito tempo, como é que fica? Com certeza. Sempre bate uma saudade, principalmente nessas condições, né? Eu sempre amei competir, ainda amo competir, até quando eu tô fazendo outras coisas, mas eu acho que eu não tô mais na pilha pro comprometimento. Então, isso, por um lado, tem coisas que eu sinto falta e tem coisas que, assim, eu tô feliz de não estar tendo que fazer, sabe? Tipo, o treino exaustivo, treino em condições que eu não tô afim de surfar também é uma coisa que pesa bastante, que na hora que você tá na pilha você tem que fazer, você tá no circuito, não tem outra opção. Então, esse é um lado bom. Mas eu sinto aquela falta, vejo a galera, vejo todo mundo competindo e tendo a oportunidade de surfar pipeline sozinho. Esse eu acho que é a coisa que mais pesa, né? Não poder surfar pipeline sozinho. Legal. E o Gessé toca num ponto importante, né, Blum, que a gente tem debatido já em outros episódios aqui do podcast também. A Chloé Calmon esteve por aqui e falou sobre isso, né? O Gessé falou agora sobre comprometimento, né? O atleta profissional, na maior parte, né, na maioria dos dias em que ele vai para a água, ele precisa desse comprometimento porque há muita coisa que envolve o todo de um surfista profissional. E a Chloé disse aqui, quando eu quero me divertir, eu vou para a água com uma pranchinha, porque se eu entro no mar com um longboard, eu sei que eu vou treinar. Eu não vou encarar aquilo ali como uma diversão. A Tainá Inkel recentemente também conversou com a gente aqui e foi na mesma linha. Essa sua decisão, Gessé, de se afastar um pouco das competições, é uma decisão que obviamente ela pode tomar um outro rumo daqui a algum tempo, mas estava um pouco... ela foi levada, essa decisão, ela foi tomada um pouco por conta disso, em um determinado momento deixou de ser uma diversão para você e passou a ser carregado de uma responsabilidade, de uma pressão, uma obrigação muito maior do que você imaginou num determinado momento da carreira? Eu acho que tudo isso pesa, com certeza. Eu acho que, assim, algumas coisas vão perdendo prazer e para mim era o comprometimento. Eu não tinha mais aquele comprometimento, aquela gana de eu tenho que dar o meu melhor nos treinos, em tudo, porque se você não tem o comprometimento, você não vai conseguir chegar lá. O nível é muito alto, é muita gente boa, muita gente talentosa se esforçando. E eu acabei perdendo um pouco disso. Então foi realmente o que você falou. Eu tinha prazer, ainda tenho prazer pelo surf, mais do que qualquer coisa que eu faço nesse mundo, mas um surf do jeito que eu quero surfar, do jeito que eu quero me expressar. Fiquei muitos anos surfando para os juízes, fazendo o que os juízes queriam que eu fizesse. E hoje em dia eu posso surfar, entrar numa onda
e pensar diferente. Não que eu não fizesse isso, eu fazia, mas em poucos determinados momentos, foi o que a Chloe falou. Quando ela quer se divertir, ela vai lá e surfa de pranchinha, porque quando ela pega um longboard, automaticamente na cabeça dela já tá voltado para ela surfar para a competição. Então é isso que eu tô tentando, eu tô desvinculando, né? E eu comecei a sentir muito prazer em surfar desse jeito, tipo, às vezes uma leitura de onda diferente que na competição não ia funcionar, mas isso me traz um prazer enorme e eu comecei a perder um pouco do prazer de ter que ficar surfando só para o juiz. Isso serve para viagens também, Gessé? Porque acho que foi o Marcelo Trequinho em um outro programa que eu assisti, falando que ser surfista profissional e viajar como competidor é muito ruim e como surfista free surf é maravilhoso. Porque como competidor, o cara às vezes você atravessa o mundo, vai até a Austrália, não sei o que, perde de primeira e volta, né, uma viagem longa, estressante e recentemente você fez uma viagem bem diferente, bem bacana, que eu queria que você contasse. E isso foi proporcionado pelo fato de você não ter certas obrigações como profissional de competição? Com certeza. Primeiro o calendário, né? O calendário impossibilita você de fazer viagens assim. Você tem muito pouco tempo e muitas vezes o tempo que você tem não encaixa com os lugares que você quer ir. Por exemplo, você tem bastante tempo durante o calendário antes, quando eu estava no circuito, de dezembro a março, ou a fevereiro, vai. Não tem como você ir para a Indonésia nessa época, porque não é uma época boa de onda. Tem boas ondas ainda? Tem, mas não é a época ideal. E aí depois que começa o circuito, você vai ter uma semana ou outra ali perdida no meio do calendário que você pode conseguir ir. E agora não, agora eu tenho o ano inteiro para poder escolher o que eu gosto de fazer. E aí eu tenho, assim, inúmeras possibilidades de lugares que eu posso ir. Tipo, na hora que tem uma condição boa para o lugar. Então isso com certeza muda muito. Muda o jeito que eu penso, muda o jeito que eu penso dos lugares que eu quero ir. E é um lado muito divertido também. Fala dessa viagem gelada que você fez recentemente aí. Cara, foi uma viagem muito interessante. A Body Glove me chamou, os meninos que faziam parte, Dane Anderson e o Hunter Jones, que são atletas da Body Glove, eles estavam indo fazer essa trip e abriu uma vaga e eu não pensei duas vezes. Eu estava muito afim de ir para um lugar muito frio, surfar e ter essa experiência, e a Islândia foi, assim, perfeito. Altas ondas. Eu fui mais, assim, foi o que eu disse até numa entrevista antes, eu fui mais pelo fato... Eu fui com o chapeuzinho de turista mesmo. Fui lá para conhecer o lugar. Uhum. Surf era um bônus, sabe? E foi o que aconteceu. Tipo, é um lugar super, super complicado de você pegar boas ondas. Os storms literalmente são produzidos muito próximo da costa, então é muito vento. Pode ver naquela imagem que acabou de passar, você vê que é muito vento. Então as janelas de surf são muito pequenas e você tem que achar os lugares protegidos. Mas, então, dos 10, 11 dias que a gente ficou lá, acho que eu surfei 5 vezes, 5 quedas, não foram nem 5 dias de surf. Mas as vezes que eu surfei foram especiais, tipo, tiveram dias de boas ondas muito boas, e obviamente não tinha ninguém. Essa imagem que acabou de passar ali, umas 2 imagens atrás, a gente atolou o carro na areia e o cara que veio buscar e tirar a gente do carro atolado, parou e ficou assistindo a gente, que ele falou que ele nunca tinha assistido um surfista surfar ao vivo na vida dele. Então, tipo, é uma coisa especial, assim. O surf está começando no país, então você está surfando ondas que mal foram surfadas, sabe? É uma experiência muito diferente. A característica dessa onda que você pegou nessa última trip, você consegue linkar ela a alguma outra que seja de um pico mais tradicional, que a gente já conheça do mundo do surf, assim, Gessé? Ou é algo completamente tipo, particular? Essa direita aí, essa direita que está passando agora, é como se fosse assim, dá para lembrar um pouco El Salvador, assim, é uma onda boa, essa onda é bem boa. A gente não pegou ela clássica ainda, pegamos ela ok. Mas é um El Salvador um pouco mais fraco, assim, a onda com não tão power, assim, mas é uma direita de point break em pé, bem manobrável, assim. Obviamente que o nível de surf cai um pouco por causa de tanta borracha que tem, fica bem mais debilitado. Aí tem uma outra onda que passa aí, que não é essa. Isso daí é um beat break normal, de onda de manobra, assim, uma onda, talvez, na Rabin. Acho que seria a onda mais próxima. Não essa, a outra que passou anterior. Na Rabin seria a onda mais próxima. E essa é uma onda muito parecida que eu vou te falar com
Paúba. Acho que Paúba seria uma condição muito parecida, uma onda bem na beira, bem buraco, só que a diferença é que Paúba fecha um pouco mais, essa onda abriu um pouco mais, era uma condição um pouco melhor do que Paúba. É um Paúba melhorado, assim, a bancada, e eu acho que o jeito que o swell entra um pouco mais encaixado, mas você pode ver que ali quando eu pulei, chutei a prancha no final, eu tava encalhando a quilha na areia já, então, assim, tem características bem parecidas com Paúba, só que eu achei um pouco melhor a onda. E quantos graus vocês encararam lá? Cara, eu não lembro exatamente, mas assim, negativo com certeza fora d'água, no lado norte, que foi naquela direita. Acho que não estava muito menos que negativo, assim, tipo, durante o dia 1, 2 graus, durante a noite 7, por aí. E lá no lado sul, que foi onde teve essas ondas de beach break, um pouco mais quente, mas também próximo disso, 0. E aí, na melhor das hipóteses, durante o dia 7 graus, alguma coisa assim. Mas em que temporada que foi? Foi outono, verão? Porque lá, mesmo o verão... Foi agora foi em outubro, então... Outono. Outono. Outono deles, né? Sim. Nossa primavera no Brasil, no caso. Gessé, voltando a falar de competição, você viveu muito o circuito mundial por muitos anos e agora vendo um pouquinho mais de fora, mas acompanhando bastante, até fazendo participações frequentes na WSL. Do nosso lado da bancada, praticamente, né? Como comentarista, ele está se juntando um pouco ao nosso lado agora. Com um olhar profissional completamente diferente. Você enxerga como os próximos anos? A gente está vivendo um momento absolutamente especial, que você fez parte disso, desde os últimos 10 anos. Como é que você enxerga os próximos anos do surf mundial de competição? É o Brasil liderando o circuito novamente? É a Austrália chegando, os Estados Unidos chegando? Como é que você enxerga os próximos 3, 4 anos? Cara, é difícil de falar que o Brasil não domina nos próximos 3, 4 anos, mas eu tenho certeza que vai ter um pouco, assim, não mais dificuldade, mas está um pouco mais parelho. A Austrália tem o Ethan, que está suando muito, e o Griffin também, que está se despontando muito, o Jack Robson. São 3 atletas que... Desculpa, o Griffin dos Estados Unidos, né? Eu acho que eu não deixei claro isso. Mas são 3 atletas que ainda não atingiram o auge, na minha opinião. Eles são mais novos que o Gabriel, né? Que o Felipinho, provavelmente também mais novo, principalmente o Griffin. Então são atletas que ainda não chegaram no auge deles. Então eles ainda estão numa crescente. Eu acredito que apesar deles evoluírem ainda, o Gabriel, o Felipe, o Ítalo, eles já estão num platô que evolui um pouco mais devagar pela idade. Isso é normal, isso acontece com todo atleta. Já eles não, eles vão estar numa crescente um pouco maior. Então isso vai alinhar um pouco mais. Apesar de eu achar que os moleques estão um nível à frente deles ainda. Então por isso que vai dar só uma nivelada. Mas eu acho que eles não devem passar, porque também conta muito experiência, falta de pressão, porque os moleques já conseguiram chegar onde eles queriam. Os outros ainda têm aquele peso nas costas. Cara, será que eu vou ser campeão mundial um dia ou não? E além disso, a gente tem o Iago, que na minha opinião é um atleta que ainda está evoluindo muito, tem muito para evoluir, então eu vejo uma oportunidade muito grande para ele de subir no ranking também. E eu boto fé que ele é um cara que, cara, tem grandes chances, principalmente nesse ano, com Fiji, Tahiti, Pipeline. Ele tem muitas chances, na minha opinião, de ser top 5 e participar do Finals. Mas, falando mais da nova geração, de quem tá vindo aí, cara, é um pouco cedo ainda, mas com certeza San Clemente, Estados Unidos, tem uma galera de peso aí que estão bem forte. E eu vejo que no momento, no QS, no ano passado, eles foi talvez a geração aí de amigos, né, de pessoas próximas que mais se destacou. Teve Cole Rauschman, o Crosby Colapinto, Cade Madison. Quem mais? Cade Madison, que apesar do Cade eu achar que ele tá um nível abaixo dessa galera, mas assim, ele faz parte desse grupo e tem tudo para evoluir também dentro do circuito. Cada um evolui de uma forma diferente, né? Jet Schilling, tem o Jet Schilling, que acabou de ser campeão mundial. Então, campeão mundial júnior, né? Então tem uma galera muito forte. Eu acho que, falando assim, dessa geração de 20 para um pouquinho mais
22, 23, eu não sei exatamente quantos anos eles têm. Eu acho que essa geração de San Clemente ali tá bem forte. Você acha que a Austrália ficou mais para trás, então, nessa corrida? Apesar de ter o Ethan e o Jack aí já disputando muitas finais? Eu acho que não tá para trás, porque o Ethan, o Jack, eles são o presente, né? Sim. Os outros são uma incógnita ainda. Pode ser que eles cheguem no circuito e passem batido, apesar deles terem muito potencial, mas, tipo assim, os outros dois já são surfistas formados, já provaram para o mundo que eles têm condição de ser campeão mundial. Agora, esses outros que eu tô falando de San Clemente ainda tem muito que provar. Certo. Então, só o tempo vai dizer. Eu tô tentando pensar da galera que se classificou da Austrália esse ano. Não teve, cara. Não teve. Não teve nenhum? Não, de que entrou o Eli Hanneman e o Michaelani Havaianos, né? Isso. O Frederico Moraes voltou. Os americanos, que você falou. E aí teve mais o Jake Marshall, que também voltou. O DVD, o DVD e voltou. E o Samuel, né? Samuel, que voltaram. Cara, Jacob não teve Wilcox. não tem que ter um só o australiano. Wilcox. Acho que tem uns australianos. Jacob Wilcox. Jacob Wilcox. Então, vou te falar bem a verdade, Jacob Wilcox é um cara muito perigoso, porque é um cara que ele se destaca nessas condições que normalmente o CT proporciona. Mas o desenvolvimento de um atleta no CT, só o tempo diz. Cara, tanta gente que a gente imagina que não vai bem, acaba se encaixando e se destaca, e tanta gente que você coloca tanta expectativa e acaba indo não tão bem. É muito da cabeça, do momento que o cara tá e das coisas encaixarem muitas vezes. Então, mas ele é um cara que, se eu tivesse que colocar de todos que qualificaram pela primeira vez, se eu tivesse que colocar uma aposta, seria uma briga forte entre ele e o Crosby Colapinto. Acho que eles são os dois surfistas mais bem preparados para o circuito de surf no momento. Agora, como eles vão se desenvolver na competição dentro, aí já é outra história. Aproveitando que você falou um pouquinho, né, dos gringos, Gessé, que podem, né, num cenário até talvez no futuro, nesse recorte mais recente ainda com o Ethan, o Griffin e o Jack, talvez batendo de frente com os brasileiros. Quando a gente olha para a nossa seleção brasileira, a gente tem 3 nomes já muito consolidados e não... por acaso foram campeões mundiais, com o Gabriel já trio, o Felipe conquistando o bicampeonato, o Ítalo que depois de 2019 chegou ao Finals, brigou por título, não conseguiu vencer mais um mundial, mas a gente está imaginando um Ítalo com a faca nos dentes também agora para a temporada de 2024. Tirando esses 3 nomes já consolidados pelos títulos mundiais, a gente tem o João Chumbinho, que disputou o Finals na última temporada e vem num crescimento gigantesco também. E você falou do Iago há pouco, né? Mesmo o João chegando à disputa do Finals antes do Iago, você ainda coloca o Iago à frente do João, e aí obviamente pesa uma questão de idade, pesa uma questão de maturidade, de amadurecimento de tantos anos já no CT. É mais ou menos nessa linha que você pensa, Gessé? Eu acho que tudo isso conta. Eu acho que o Iago é um surfista mais formado do que o João no momento. O João tem tudo para estar no nível mais alto possível do circuito. Tem tudo. Ele tem atitude, tem surf, é confiante, extremamente confiante. Um dos melhores tube riders do mundo. Deve estar aí, com certeza deve estar entre o top 5 melhor tube rider do mundo no momento. Se não tiver top 5, top 10 é garantido. E o problema tem 2 problemas. Eu acho que experiência, né? Tudo aconteceu muito bem para ele nesse ano passado. Ele tem tudo para continuar nessa mesma linha e numa crescente, porque ele é muito novo. Mas a experiência pesa muito. E o Iago, eu senti que ano passado ele ficou muito sólido. E isso vai contar muito para esse ano. Você vê que ele se destacou em ondas que ele normalmente não se destacava. Ele evoluiu muito o backside dele. E tá com um jogo muito à flor da pele, assim. Ele tá jogando muito bem as baterias. Tá sabendo tomar decisões corretas nos momentos corretos. Antes ele se garantia muito só em algumas condições, tubo e aéreo. Hoje em dia ele tá muito sólido. Para mim ele é o melhor frontside goofy footer de manobras do momento. E eu acho que assim, ele está um nível acima de todo mundo, dos goofies que estão no circuito, ou até, na verdade, no mundo inteiro. Ele, para mim, é o melhor surfista goofy footer do momento de manobra. E
o João teve a lesão, né? Isso é uma coisa que vai pesar bastante para ele esse ano. Essa lesão dele foi muito grave. Saiu desacordado da água. O corpo demora muito para recuperar um baque desse. Então, eu nem sei como é que está a situação dele, mas é bem provável que ele não vai estar 100%, pelo menos para essas primeiras etapas. Foi uma lesão muito grave. Eu não sei nem como imaginar o que é recuperar de uma lesão dessa, né? De você ter uma contusão, apagar embaixo d'água, ficar algumas ondas embaixo d'água. O corpo deve, assim, demorar uma eternidade para recuperar 100%. Foi muito grave a situação dele. Então, eu não sei como é que ele vai estar. Isso vai pesar muito pro ano dele. Teve algum episódio assim que você se lembre na sua carreira, Gessé, de algo semelhante ao que aconteceu com o João? Até para que você, né, tendo esse lado do surfista profissional, o surfista de competição, imagino que além dessa questão do corpo, pese muito uma questão de confiança também. Cabeça, né? De você recuperar o aspecto mental, de se sentir confortável e confiante para fazer aquilo que você fazia antes de um acidente como esse que aconteceu com o João. Teve algum episódio assim na sua carreira que você se lembre de algo semelhante ou em nenhum momento chegou a ter uma gravidade como essa, Gessé? Não, gravidade como essa, nunca. Cheguei perto já. Já tive algumas vezes que eu bati a cabeça e fiquei um pouco desorientado, mas assim, o nível dele foi assim, desapagado. É uma coisa. É o maior nível que existe de lesão antes do pior acontecer, vamos dizer, né? O que eu tive de lesões minhas que foram graves, que foi tornozelo, peito do pé, realmente, você recupera da lesão 100%, mas para um atleta de alto nível, 100% é quando você volta a fazer aquilo sem pensar. Então, isso tem mais alguns meses, dependendo do grau da lesão, dele não estar pensando nisso. Sim. Então, cara, não é fácil. É uma estrada longa e você vai subindo degrau por degrau cada dia. Cada dia você vai ficando um pouquinho mais confiante. Isso demora alguns meses para você voltar. Eu não sei qual que é o grau da lesão dele. Eu sei que foi muito grave porque eu conversei com ele um pouco assim, mas não fui a fundo também. Porque é um momento chato, né? Um momento que ele quer só descansar. Mas só pelo que eu vi, eu sei que foi uma lesão muito grave. Deve ter tido conclusão, assim, água no pulmão, 100%, que ele ficou algumas ondas embaixo d'água. Então, é um processo que vai demorar para ele recuperar 100%. E o circuito já vai começar daqui 15 dias, não sei, por aí. Bem sério mesmo. Gessé, você, como eu disse agora há pouco, fez parte, ou faz parte de uma história muito rica do surf brasileiro. Mas eu tenho visto, e eu não sei se você concorda comigo, que quando as pessoas lembram de certos atletas, dos principais nomes do surf brasileiro, as pessoas esquecem de você. Você se sente esquecido? Isso te aborrece? Ou você acha que está tudo bem, você está confortável com a história que você fez e o que as pessoas pensam da sua história? Cara, é uma boa pergunta. Não, eu não estou aborrecido de nem um pouco. Tudo que eu fiz porque eu gostava de fazer. Pode ser que apague um pouco, mas é porque, cara, a gente teve uma geração, eu fiz parte de uma geração que fez o extraordinário, tipo, pro Brasil, principalmente. Foram, sei lá, nos últimos 10 anos, 3, 2, 6, 7 títulos mundiais nos últimos 10 anos, 7 nos últimos 9. 9 anos, 7. Que teve 2 de John, né? É isso. Então, tipo, a galera fez extraordinário. Teve a Triple Crown do Gabriel. Nós vamos chegar lá. Então, é normal. Quem tá no topo vai ser a galera do topo. Quando você tá assistindo tênis, quem que você lembra? Djokovic, Federer, Nadal. Essa é a galera que você vai lembrar. Mas eu sou muito grato por essa galera, porque eu nunca teria chegado no nível que eu cheguei se não fosse por eles. Legal. E eles só chegaram no nível que eles chegaram porque tinha o Brazilian Storm inteiro junto, e fora os milhares que passaram pelo circuito amador, que fortaleceram eles, que assim, esses realmente ninguém nem sabe quem é. Se eu começar a nomear o tanto de gente boa que tinha a mesma não tinha a mesma condição, mas tinha o mesmo nível de surf, ou às vezes até melhor para chegar onde estava, e acabou que não deu certo, por motivos da vida que nunca vão ter resposta. Às vezes é patrocínio, às vezes é apoio, às vezes é lesão, às vezes se desvia para um lado que não devia desviar,
droga, festa, o que seja. Cada um tem sua história. Mas eu não me sinto nem um pouco, sou super feliz de fazer parte do que eu fiz, das conquistas que eu tive. Algumas que eu não conquistei, mas outras que eu não esperava que eu conquistei. Triple Crown é uma delas, era um sonho. Mas assim, cara, é um sonho tão distante você sonhar ter o título da Triple Crown. Tipo, é uma coisa que você almeja quando você é pequeno. E qual é a chance de dar certo? É muito pequena. E também tiveram outras que eu não consegui. O sonho de talvez ser top 5 do mundo, não consegui. Mas é a vida. Alguns objetivos você consegue, outros não. Se você conseguisse todos, não teria graça. Seria muito fácil. Era aí que eu queria chegar. Você conseguiu ser campeão da Tríplice Coroa Havaiana, que é uma honraria para pouquíssimos no mundo inteiro, ainda mais para um brasileiro, né? Foi uma época que é diferente do que é hoje, né? Os 3 eventos, Sunset Rally e Triple Crown hoje não existe mais. Não existe mais, exatamente. Quem ganhou, ganhou e tem história para contar. Quem não ganhou vai ficar sonhando em ganhar só se voltar do jeito que era. E foi no ano que o Gabriel ganhou. Sim. O ano que o Gabriel ganhou o bicampeonato, quer dizer, foi tudo do Brasil. Mas é uma honraria para poucos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa conquista. Como é que foi lembrar esse momento? Cara, é uma coisa que vai ficar gravada. Eu acho que, acima de tudo, é uma experiência. Não é o título, o momento. É tudo que leva a isso, sabe? Tipo, eu não ganhei a Tríplice Coroa porque, putz, chegou lá na hora e deu tudo certo. Acontece também, mas é toda a experiência que eu coloquei, cara, desde lá de trás. Tipo, desde quando eu tinha 11 anos, que eu ia pra lá e eu andava com a galera que eu andava, que amava surfar. Pipeline e Sunset. A gente não tinha carro, não ia para Raleigh. Mas todos os swells que tinham era Pipeline. E todos os swells que tinham que não tava bom pipe era Sunset. E aí depois o resto era o resto. E quem fez parte disso foi meu primo Júnior Faria, Alejo Muniz, Jerônimo Vargas, Marco Jorge, Thiago Camarão, Ricardinho dos Santos, Santiago Muniz, era a galera que William Cardoso, Thomas Hermes, era uma galera que viajava junto. O Thomas veio até um pouco depois, que ele não tinha muita condição, o Thomas Hermes. Ele era um cara que não teve muita viagem. O que ele conquistou, cara, foi tudo muito, tipo, na determinação ali e no talento dele, porque ele não viajava muito, ele não tinha essa oportunidade. Então, cara, a Triple Crown foi um reflexo de tudo isso que aconteceu antes e todo mundo que passou e me ajudou, que eu esqueci o nome durante todos esses treinos, todas as vezes que eu tava com medo de querer surfar, que eu era o mais novo, e a galera, não, tem que estar lá, vamos lá, vamos lá. E foi o que levou a Triple Crown. Então, sou grato a isso, por todas essas histórias que a gente passou. A Triple Crown foi só um dia, todo mundo esquece, no dia seguinte, dá uma semana, todo mundo esqueceu. E é normal, é parte da vida. O cara que foi campeão mundial ano passado, acabou, esse ano tá começando, a página virou e o próximo que vai... Todo mundo tá pensando no próximo que vai ser campeão e é especulação. Então, o que fica mais marcado para mim são todas as histórias que a gente viveu para chegar naquele momento. Não, e legal a resposta do Gessé, porque ela tá, de uma certa forma, interligada à pergunta que você fez anteriormente, sobre o processo todo, né? É muito mais do que só a conquista. A gente fala aqui dos títulos brasileiros no circuito mundial, os 3 do Gabriel, 2 do Felipe, do Ítalo, do Adriano, mas isso não foi conquistado sozinho e vai muito na direção da resposta que o Gessé deu agora, do processo das pessoas que fazem parte dessa conquista, direta ou indiretamente, de quem convive, e do quanto as pessoas no dia a dia, mesmo que indiretamente, acabam puxando também para você poder evoluir. E que legal poder ouvir essa resposta do Gessé também de valorizar tanta gente assim em meio a essa conquista importante que foi da Tríplice Coroa Havaiana lá em 2018. Gessé, queria te ouvir um pouquinho agora e aproveitando toda a sua experiência também das competições do circuito mundial. Lá atrás, na resposta que você deu sobre prazer, né, e principalmente nas viagens, como um free surfer, de você curtir um pouco mais, de você aproveitar a melhor época do ano de cada pico onde você deseja surfar, que quando você desfruta disso durante o circuito profissional, você não consegue encaixar a agenda, obviamente, pela disputa. Nos últimos anos, depois da decisão da WSL também de transformar o circuito mundial com a decisão única, né, a decisão num único dia, o WSL Finals, mudando o calendário, né, antecipando o pipeline para abrir a temporada e não mais fechando como anteriormente. A questão do corte no meio da temporada no ranking, já
quem se reclassifica diretamente, quem disputa o Qualifying, o Challenger. Então, assim, foram várias e várias mudanças nesses últimos anos. E o que a gente tem escutado aqui, de convidados inclusive do podcast, é que tem se tornado tudo muito mais difícil. A questão principalmente do Challenger, onde você reúne um número de atletas muito grande, é mais difícil de você sair do Qualifying e conquistar uma vaga no Challenger para depois brigar por uma vaga também no circuito mundial. Queria te ouvir em relação a isso, sobre essas mudanças que foram feitas pela WSL. Para você, elas foram negativas ou é só uma questão de adaptação? Que talvez daqui 2, 3, 4 anos, com todo mundo mais adaptado, a gente já não discuta mais isso? Cara, é muito relativo. Eu acho que para mim foi negativa pelo momento da minha carreira. Eu não estava mais com saco de ficar viajando para cima e para baixo, competindo no campeonato, tipo, não pequeno. Não dá para falar isso, o nível é super alto ainda. De qualquer forma, mas assim, pra mim era menos prazeroso, tipo, eu não tava mais com esse saco. Vamos finalizar nisso. Por outro lado, pra a molecada da nova geração, talvez isso ajude um pouco, porque os campeonatos são mais próximos, realmente. Os campeonatos, eles... Assim, hoje em dia, você, assim, por exemplo, você mora no Brasil, a maioria das etapas são dentro do Brasil, então fica um pouco mais barato para você viajar. Apesar de viajar no Brasil é super caro mesmo assim, mas fica um pouco mais barato. O que mais pega, eu acho, é a dificuldade de algumas regiões que você vive. Então você tem umas desvantagens de morar em regiões que o nível de surf é muito alto, porque, obviamente, fica muito mais difícil de classificar. Por exemplo, eu moro no Brasil. Brasil tem América do Sul. No Brasil, hoje, tem, chutando baixo, 100 atletas de um nível extremo alto. Muito, muito, muito alto em competição, em surf competição. E você tem, eu acho que 8 vagas para o Brasil. Aí, se eu não me engano, a África do Sul devem ter 5 ou 6 vagas. 6 vagas, eu acho, 6 vagas para a África do Sul, se eu não me engano. Tem que ver direitinho, eu não estou muito por dentro porque eu não estou competindo. Mas, assim, é incomparável. Não existe 40 atletas desse nível que eu estou falando no circuito da África do Sul. Então, tipo, é muita desvantagem para quem está no circuito. Por outro lado, fortalece quem está nele, porque o nível é tão alto que você sobe o nível. Foi o que eu comentei agora há pouco. Eu só consegui chegar no nível que eu tô porque o Gabriel, o Felipe, o Miguel, o Iago, o Ítalo, todo mundo estava puxando o nível, eles estavam puxando o carro lá na frente. Então é óbvio que você vai ter que subir seu nível. Então tem os dois lados da moeda. Tem um lado ruim, que é um pouco desleal, um pouco de desvantagem, mas por outro lado, cara, se você morasse na África do Sul, você nunca ia chegar no nível, ou a chance de você chegar no nível que um brasileiro chega é muito menor, porque a disputa, a concorrência que ele tem é muito mais baixa. Então puxa você para o nível mais baixo, é normal isso. Aí vai então, ser quanto mais concorrência, melhor por um lado, mas por outro lado também é um pouco desleal para quem quer entrar nos challenges e tem o sonho de entrar um dia no circuito mundial. E aí vai o Jorge Smith ficar reclamando que os brasileiros só perdem para os brasileiros, ficar resmungando depois. Que os brasileiros têm surf de centavos, né? Ô Gessé, eu queria que você falasse como você enxerga o surf feminino do Brasil, né? Você pela proximidade com a Tati, acompanhando de perto o trabalho dela, e ela hoje, já há alguns anos, como a única brasileira no circuito mundial. Faltou um trabalho de base no Brasil, como houve com vocês, com essa geração de vocês, no masculino? Faltou para o feminino estar mais à frente do que está hoje? Com certeza, isso sem dúvida. Na minha época, a gente tinha o circuito brasileiro só feminino, e o estadual não existia feminino. Então as meninas tinham que competir com os homens, que assim, é super desleal. Elas têm que ter a categoria delas, sem dúvida. E tinha muito pouca menina. Surf feminino no Brasil era um pouco precoce ainda. Então ele está nessa parte de evolução ainda do início, né? A gente teve a Silvana, que foi fenômeno, algo fora do normal. A Jaqueline Silva, que foi algo fora do normal. Mas assim, o nível do Brasil sempre estava um pouco abaixo no lado feminino. Hoje em dia evoluiu muito, continua abaixo. Por quê? Porque tem pouco investimento e foi o que eu estava falando, pouca competição, né?
o nível ainda está abaixo. Elas vão ter que passar ainda demora um tempo. Lógico, obviamente vai ter um ou outro que acaba se despontando mais, porque às vezes é um talento assim acima da média, então isso vai ser o que vai falar mais alto, né? Vai pesar mais na carreira da pessoa. Mas no geral o nível ainda está mais abaixo. E tem alguns motivos por isso. Acho que o principal, primordial, é concorrência. Quanto mais concorrência tem, mais você tem que se puxar e mais você evolui. E investimento. Para ter essa concorrência tem que ter investimento. Então os dois acho que andam lado a lado. E você acha que a chegada desse sem dúvida. A chegada desse novo circuito do Dream Tour, do circuito brasileiro, é o primeiro passo para esse caminho ser menor? Eu acho que é um ótimo passo. Primeiro que eles estão tendo investimento. Para as meninas que são surfistas que estão correndo o circuito brasileiro, cara, hoje em dia elas, sem dúvida, elas conseguem sobreviver e fazer dinheiro do circuito se ela for uma boa surfista e se ela tiver um bom desempenho. Sem dúvida, com a premiação que tem. Então isso já é um primeiro passo. Fora isso, eu acho que, cara, é muito treino e muita dedicação. Tem muita gente que tem muita gente que não tem. E isso é o que diferencia um do outro. Mas o que pesa também são os anos de circuito, cara. Tipo, o surf feminino na Austrália tem tradição há 50 anos. O Brasil tem tradição há muito pouco tempo, entendeu? Tipo, teve a Silvana e a Jaqueline, que foram duas atletas que se destacaram, assim, no meio de todas. E teve a Bruna Schmitz também, que foi uma atleta. Teve a Tita Tavares, mas a Tita também foi numa época do Brasil que tinha muito pouco investimento, já no surf em geral, e no feminino era praticamente inexistente. Então, assim, tá caminhando, tá no trilho, uma hora vai chegar, mas isso leva tempo, não é da noite pro dia, né? Que foi o que aconteceu com o surf masculino também no Brasil. Hoje em dia é o que é, mas tem que passar por muitos processos até chegar onde tá. Gessel, já vou retomar o surf feminino com você, até pra gente falar um pouquinho do que esperar, né, da Tati para a temporada de 2024. Mas aproveitando a pergunta, inclusive, do Dream Tour, como você olha para esse calendário hoje e esse circuito nacional aqui do Brasil? Porque são várias coisas que a gente tem que levar em consideração, desde o trabalho de base que precisa ser feito para que o Brasil nos próximos anos colha os frutos quando o Gabriel, quando o Ítalo, quando o Felipe, quando o Iago, todos esses caras talvez daqui longos anos, né? Assim a gente espera que eles possam parar, mas a gente vai ter que colher os frutos lá na frente e por isso é importante esse trabalho de base agora. Como o Dream Tour você tem visto também em relação a isso e também na dificuldade que você disse na resposta anterior de hoje chegar ao Challenger e uma dificuldade ainda maior de você estar hoje entre os classificados à elite do circuito mundial, o quanto para surfistas brasileiros você ter um calendário como esse, você ter a disputa do Dream Tour que tem uma remuneração muito boa, isso tem possibilitado que atletas pensem muito mais hoje em se estabelecer, montar uma carreira disputando só o calendário nacional e não projetando tanto essa chegada às competições da WSL. Como você tem visto isso e para você também, depois de ter tomado essa decisão de momentaneamente se afastar das competições, se para você é algo que no futuro também pode acontecer, essa disputa do Dream Tour, se é algo que você tem em mente? Sem dúvida, pode acontecer. Se eu tiver a oportunidade, eu não vou sair daqui de onde eu moro hoje para ir competir, mas se por algum motivo eu estiver no Brasil estabilizado lá, na minha opinião, é o melhor circuito depois do circuito da WSL, sem sombra de dúvidas. É o mais viável, o que mais dá remuneração, o que mais tem nível, sem dúvida. É um nível muito alto. Então é uma coisa que é prazerosa de você fazer parte. Espero que a gente tenha um monte de medalha nessas próximas Olimpíadas no surf, porque isso vai ser um grande incentivo para o dinheiro de incentivo de esporte do Brasil ser direcionado ao surf. Então depende muito disso também. Então a torcida é gigante para os brasileiros, sempre foi, mas ainda mais nesse momento, que é um momento que a gente precisa muito desse investimento para a categoria de base e para a categoria profissional, porque, cara, deixa a galera no hip, a galera compete o tempo todo, com um nível muito alto, tem uma remuneração boa, então é justo, é uma coisa que você pode criar uma carreira, e você vê alguns atletas, você vê o William Cardoso,
parou de correr o circuito. Ele também, obviamente, já está numa idade um pouco mais avançada de talvez estar correndo o QS, então tiveram algumas decisões que levaram ele a isso, mas com certeza esse circuito ajudou bastante. Eu vi o Orelhinha que é o cara, é um outro fenômeno no circuito WQS, era muito bom, e você vê, ele não está mais competindo, ele está competindo no circuito nacional, porque ele viu que é um jeito bem atrativo agora de viver a vida profissional, de surfista profissional no Brasil. Orelhinha, para quem não sabe, é o Alex Ribeiro, né? Correto. Gessé, então, existe uma possibilidade de você, no futuro, competir no Brasil. A gente tem esse prazer de ter você por perto por aqui. Cara, existe. Eu não ia descartar, não. Acho que tem boa chance. Vamos ver. Eu queria colocar Vamos ver o que Deus quer pra minha vida e isso vai dizer pra onde eu vou. Ótimo. Agora eu queria colocar o Gessé numa situação mais... De pressão. Botar assim. Não tão complicado assim, porque ele vai sair bem dessa. Hoje pra você, Gessé, quem que é o melhor surfista do mundo, Felipe ou Gabriel? Hoje? Caraca. Surfista ou competidor? A resposta é sua. Competidor. Competidor. O silêncio não é fácil, diz não. muita coisa. O que a gente tem... Tô tentando brevemente colocar todos os aspectos em prática. Você falou competidor. Eu falei o competidor pra gente projetar. Isso, pra gente projetar o circuito. Hoje em dia, Felipe. Pelo formato do circuito do jeito que é. Pelo formato do circuito do jeito que é. Tá. Felipe. Melhor surfista? Caraca, é que os dois são muito bons em coisas distintas. Uhum. Então, é quase empatado. É um empate, literalmente. Pode ser um... Acho que assim, você vai colocar o Gabriel numa condição Hawaii, pipeline, vou colocar Gabriel. Você vai colocar Sunset, você coloca o Felipinho. Aí você vai para Portugal, Felipinho. Aí vai para Bells, Felipinho. Margarete, pau a pau. Vem pau a pau. Aí vai para Chopo, Gabriel. Aí depois de Chopo vem o quê? Bom, tem El Salvador, tem Fiji. Então, o circuito favorece um pouco o lado do Felipe, porque tem muitas condições que o Felipe é o melhor do mundo hoje em dia, né? Que são point breaks de direita, então isso favorece bastante. Mas por outro lado, o Gabriel é um monstro também de backside. Sim. Então, é muito parelho, cara. Eu acho difícil. Se eu tivesse que colocar em todas as condições possíveis, assim, sem pensar em circuito, acho que o Gabriel é o melhor surfista hoje. Mas na competição, o Felipinho, eu acho que hoje está um nível acima. E eles vão ter características diferentes. Eu acho que o Gabriel vai ser melhor em algumas coisas e o Felipinho em outras. Acho que, manobra morta, não dá para ganhar do Felipinho hoje em dia. O jeito que o cara surfa é fora do normal. Aí já coloca de backside, de manobra, eu prefiro o Gabriel. Aí tubo, eu prefiro o Gabriel. Aéreo, eu prefiro o Felipinho. Cara, mas tudo assim, 9 e 10, entendeu? Se tiver que colocar 5 critérios, um vai somar 47, outro vai somar 46, ou 47 também. E o fato... é muito próximo. E o fato de as finais terem sido sempre em trestles vai favorecer o Felipe, você acha? Em trestles. Sem dúvida. Em trestles... Sem dúvida. Tá. O Gessé disse na resposta anterior também sobre a importância do Brasil conquistar bons resultados nos Jogos Olímpicos, competição em Paris, mas teremos a disputa do surf, né? É sempre bom lembrar, em Teahupo'o, no Tahiti. Pico que separa os meninos dos homens e separa as meninas das mulheres, porque ali não é para qualquer um, é para gente grande, e a gente já tem 3 brasileiros classificados, Felipe e João no masculino, a Tati no feminino. Em fevereiro teremos o ISA Games em Porto Rico para definição de outras vagas e o Brasil ainda com a possibilidade de classificar o Gabriel Medina, desde que o Brasil vença a disputa por equipes no masculino, e a gente pode classificar ainda outras 2 mulheres, desde que vença no individual e também vença a disputa por equipes. A Tati em Porto Rico estará acompanhada da Tainá Inkel, que recentemente conversou com a gente aqui no podcast, inclusive é só procurar no nosso YouTube, no nosso Spotify também para acompanhar o episódio do podcast Surf 360 com a Tainá, e me ajuda com a Luana Silva. Esse será o trio brasileiro também na disputa feminina. Gessé, Olimpíada, e projetando já também uma temporada de 2024, claro que os Jogos Olímpicos torna
a temporada muito mais especial. O que você espera para essa disputa em Chopo? Você lá atrás já falou sobre essa característica também do João Chumbinho, claro, a depender muito da recuperação depois desse acidente que ele sofreu, mas pensando em Chopo, e aí eu vou tentar montar 2 cenários aqui, porque eu acho que muda muito com Gabriel e sem Gabriel Medina. Sem Gabriel Medina, quem você colocaria numa briga ali pela medalha de ouro no masculino? Vamos começar pelo masculino, mas contando que, claro, né, não é essa a nossa torcida, a gente quer que o Gabriel se junte ao Filipinho e ao João, mas só nesse nosso exercício aqui, caso o Brasil não conquiste essa terceira vaga para o Gabriel Medina, quem você acha que sai na frente nessa disputa dos Jogos Olímpicos? Cara, é bem difícil de você não colocar o John. Acho que vai depender muito. Não, cara, sempre cai naquele mesmo ponto, condição. Porque, se eu não me engano, as Olimpíadas têm uma janela um pouco curta. Sim. E, se eu não me engano, a regra das Olimpíadas se tem condição, vai rolar o campeonato. Não é aquela que nem a WSL que, assim, no último dia de janela tem uma previsão para ter altas ondas e hoje tá legal, mas não tá tão bom, vamos esperar. Não, acho que não é assim que funciona. Então, tem grande chance, talvez, nesses dias, assim, grande possibilidade de não tá tão bom. Então, eu acho que assim, se tiver boas condições, vamos pensar no Chopo ideal ali, 6 de onda, tubo. John, não tem como descartar. João, pau a pau ali. Vai ser uma boa de uma briga. John com a vantagem pela experiência. E aí tem que lembrar, galera. Jack Robson também? Jack Robson, sem dúvida, ele se classificou, a verdade. Jack Robson, sem dúvida. É mais um que é uma grande possibilidade de levar a medalha de ouro. E aí, se tiver o Gabriel, eu coloco o Gabriel em primeiro, que, assim, estatisticamente, ele é o melhor em Chopo nos últimos 10 anos, e ele realmente é o melhor em Chopo, então, eu acho que não precisamos falar mais nada. Mas sem Gabriel, acho que esses 3 são os mais fortes no momento, e provavelmente vai ter algum cara que vai ser perigoso demais, que ninguém está pensando que vai se classificar ali pelo ISA, né, que são atletas talvez que não estão nem no CT, mas que são especialistas nessa condição de onda. E aí, se tiver manobra, cara, já muda bastante. Eu já tiraria o John dessa lista. Eu acho que o Griffin já entraria com grande possibilidade, que ele é um surfista excelente de backside. Aí o Felipinho já vai virar um monstro também, se tiver aquele tubo e manobra, sabe? Um tamanho um pouco menor. Uhum. Quem mais? Esqueci do Cauli Vache, também vai ser uma boa briga o Cauli Vache. Cauli vai ser uma boa. E aí, é isso. Acho que são esses que eu tô pensando agora no momento que, nessas condições assim que eu brevemente falei, vão ser os caras que vão estar aí mais se destacando. E no feminino, como você já tem trabalhado com a Tati também, nessa temporada que vai ser especial para ela, como a Tati chega para... Eu não trabalho com ela, só acompanho. Trabalhado que eu digo assim no dia a dia, de conversa mesmo, de dividir expectativa, né, coisas e metas que ela coloca para a temporada de 2024, não um trabalho a fundo assim, mas como a Tati já tem projetado essa temporada e também, em especial, essa edição dos Jogos Olímpicos. Ela tá super preparada, ela, assim, o ano passado foi um ano difícil, ela viajava com o Greg Brown, que acabou sendo diagnosticado com uma doença bem rara, ele teve que, uma semana antes de ir para a Austrália, ele teve que cancelar a viagem para fazer o tratamento dele, então foi uma pessoa muito próxima, né? Ela teve algumas lesões que também, cara, aquele ano que não encaixa, sabe? Todo mundo passa por isso, não tem jeito. Então esse ano, é aquele ano de renovação, tá tudo novo, treinando, apesar de ser ruim não participar do top 5, mas te dá mais tempo para preparar, mais tempo de descanso, um mês a mais, então isso é uma vantagem enorme para quem é um atleta de alta performance. Então acho que ela está bem preparada, está treinando com o Kobe, com toda a estrutura possível e mais do que até precisa. Então ela tem tudo para estar super bem esse ano. E é um ano de Olimpíadas, então é um ano que é bem importante. Então estão todos os atletas ali dando o máximo de si. E é uma condição muito boa para ela, sem dúvida, uma das melhores surfistas do mundo em todas as condições, mas essa condição de Chopo em especial, ela tem bastante intimidade,
conhece bastante a onda, tá de frontside, que é uma vantagem. Então, é um ano de bastante oportunidade aí. Quem conseguir agarrar da melhor forma vai sair no topo. Você não trabalha com ela oficialmente, mas em Tóquio você esteve com a Tati por lá. Você vai estar com ela em Tiahupo? Não vou porque ela estava sem técnico na época em Tóquio. Ela estava numa transição de técnico, ela estava com o Ross Williams, mas foi bem em cima da hora, então não teve como ele ir, já estava tudo feito, todas as credenciais já tinham sido produzidas e preenchidas, E esse ano não vou, vai o coach dela, porque obviamente vai ser muito melhor do que eu estando lá. Ele vai tá trabalhando com ela especificamente para isso, tem bastante experiência. E eu não sei como é que funciona, tipo, acho que foi um ano atípico também, né, do Japão. Sim. Não sei se vão ter um técnico para cada atleta, ou se vai ter um técnico para todo... a estrutura do surf vai ter um técnico do Brasil para isso, então é difícil saber, né, daqui o que vai acontecer, o que o COB vai estipular para o surf, vai aprovar para o surf. Gessé, para a gente fechar, você acha que a Olimpíada vai condicionar até num determinado momento da temporada o que também vai acontecer no circuito mundial? Porque Teahupo no ano passado foi às vésperas do Finals, e o próprio Felipe antes do Finals disse, é óbvio que eu tirei o pé em Teahupo porque eu podia ali me machucar. E já era o primeiro colocado. Ficar fora, ele já estava garantido. Foi o que aconteceu com o Ethan, que se machucou em Teahupo e quase perdeu o WSL Finals. Teahupo, nessa temporada de 2024, abre a segunda metade do calendário, então vem na sequência da perna australiana e acontece antes da Olimpíada. A última etapa do circuito mundial antes dos Jogos Olímpicos é a do Rio de Janeiro, mas Teahupo será disputada também a etapa antes da Olimpíada. Você acha que justamente com essa preocupação dos nomes já classificados para os Jogos Olímpicos, com questão de lesão, com projetar essa participação olímpica, dá para imaginar que um pouco do circuito mundial até ali o mês de julho, agosto, vai ser condicionado por isso ou isso vai ficar de lado? Jogos Olímpicos eles deixam para julho mesmo e foco no CT? Cara, eu acho um pouco difícil, porque primeiro que vai servir de treino, já começa por aí. Quanto mais bateria, mais experiência você tem num lugar, mais condicionado você vai estar e mais natural fica as suas reações durante a bateria naquele lugar. Por isso que você vê quem é dominante em algumas condições, em alguns lugares, eles são tão bons, porque cada ano que passa eles praticam mais naquela situação e eles têm mais memória de situações que aconteceram, então isso acaba ficando mais natural. Então acho que é uma boa oportunidade para treino. E fora isso, o Felipe, cara, ele estava em outro momento, né, do circuito, ele estava na última etapa antes do Finals, sim, já qualificado. Esse ano não, ninguém vai estar qualificado. Não, qualificados já vão estar, né, mas não vão estar qualificados para o top 5. Então, assim, não tem como tirar o pé do gás, sabe? Tipo, vai ter que estar ali a todo vapor e dando o seu melhor. Acho que não vai ter ninguém que vai falar, não, tô pensando nas Olimpíadas, vou segurar a onda. Não. Nesse momento do circuito não tem como. O momento do Felipinho era outro momento. Ele estava já garantido, super prudente ele fazer isso, super maduro. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele já provou para todo mundo que ele é campeão mundial, que ele é quem ele é. E se eu tivesse que fazer o que ele fez, eu também acho que teria feito o mesmo, porque é uma onda super perigosa. O que aconteceu com o Ethan podia ter acontecido com qualquer um, e até em outros níveis, poderia ter sido até pior. Ele deu sorte de ter conseguido competir o Finals. Gessé Mendes foi o nosso convidado dessa semana do podcast Surf 360. Gessé, a gente agradece a participação em meio ao fuso horário, a sua agenda também. Sempre bom poder te ouvir, escutar toda essa sua bagagem, essa sua experiência. Portas do Surf 360 sempre abertas aqui a você, Gessé. Brigadão. E quando estiver pelo Brasil, já sabe, hein? Tem que arrumar um tempinho de passar aqui pelos nossos estúdios em São Paulo também para dar um autógrafo na nossa lycra amarela aqui. Gessé, foi um prazerzão mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado, valeu, galera. Prazer é meu. Valeu, Gessé Mendes, nosso convidado então dessa semana do podcast Surf 360, que você acompanha pelo nosso canal no YouTube, no Spotify. Também fique ligado no nosso Instagram, @surf360_, para não perder absolutamente nada. Todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite, um novo episódio. Na semana que vem estaremos de volta, então. E um agradecimento mais uma vez à galera aqui da Board House Brasil, sempre com as pranchas iradas
no nosso estúdio. Semana que vem estamos de volta. Aloha, valeu galera! E